Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Creio que Deus construiu grandes verdades e principalmente trouxe ao nosso coração, nesse tempo de estudo, nesse tempo de dedicação, revelação da palavra do Senhor. E eu gostaria de deixar aos alunos e à igreja também a palavra do domingo, nós vamos compartilhar ela na célula. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre o princípio do comer da palavra, do comer da Bíblia. Se nós puder projetar para mim, João, lemos na palavra, João 6, 48 a 51, Jesus mesmo se revela dizendo: eu sou o pão da vida, vós, os pais, comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, há uma necessidade de cada um de nós, como cristãos, nos alimentarmos direito, né? E aqui nós podemos lembrar que o Senhor Jesus se apresenta como o verdadeiro alimento. Ele disse: seus pais comeram do pão, do maná, né? Que era um milagre que o Senhor trazia como provisão no deserto, né? Por 40 anos eles colheram, eles comeram, se alimentaram. O maná, ele era perfeito, porque, né, era a única alimentação daquele povo durante 40 anos, possuía todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os sais, todos os minerais. Então era uma comida do céu, que fazia com que aquele povo não apenas, na verdade, pudesse existir ou sobreviver da calamidade do deserto, mas a palavra do Senhor nos mostra que aquele povo também se multiplicou naquele deserto. Então, era uma comida nutritiva. E Jesus mesmo disse: olha, seus pais comeram dessa comida, mas eles morreram. Mas se vocês comerem de mim, vocês comerem da minha carne, ou seja, Jesus estava falando do seu sacrifício, vocês comerão de algo que não mais fará com que vocês provem da morte, mas vocês possam agora ser eternos. Vocês terão a vida eterna. Então, o próprio Cristo se apresenta, aquele que é o verbo, como a comida. Irmãos, o primeiro princípio que eu gostaria de deixar nessa noite para a igreja e para nós, alunos do curso de maturidade no Espírito, é que nós precisamos comer direito. Em outras palavras, nós somos aquilo que nós comemos. Os nutricionistas dizem que nós somos exatamente aquilo que comemos. Se comemos coisas saudáveis, teremos um corpo saudável. Se comemos coisas, né, que não são saudáveis, infelizmente o nosso corpo se tornará enfermo. Muitas pessoas, elas acabam até, às vezes, ficando chateadas, né, com Deus, né? Deus, por que eu estou enfrentando essa doença? Mas o cara come x-salada, o cara come McDonald's, o cara come fritura, né, toma refrigerante, faz isso, faz as escolhas mais absurdas e erradas, e aí a culpa de se tornar-se doente é, na verdade, de Deus. Irmãos, nós cremos que Deus pode curar até mesmo em cima das nossas escolhas erradas, porque Ele é o Deus que cura, amém? Ele conhece cada célula do nosso corpo, mas também diria, né, que nós, como bons cidadãos, precisamos, né, cidadãos do céu, precisamos comer direito. E o comer direito aqui, estamos falando da palavra de Deus. Pois a verdade, irmãos, a palavra é inteiramente tudo aquilo que nós precisamos para receber vida e ter vida interior. Quando nós falamos sobre a questão lá no cursão, sobre os 5 sentidos, né, de ouvir, de ver, de sentir, né, o olfato, né, de ter o paladar, né, do tato, nós estamos falando de esferas naturais, da forma como nós podemos perceber esse mundo e até mesmo ouvir de Deus. Deus pode trazer impressões em cima desse sentido, e o diabo trabalha em cima desses sentidos também. Mas uma das coisas que a palavra do Senhor nos mostra e ela nos revela é que o comer é fundamental para nós, pois o comer fala do metabolismo. O metabolismo no qual eu e você, sabe, ao nos alimentarmos corretamente, né, do Senhor, com revelação da palavra, não apenas consumindo um livro, né, a Bíblia, como sendo informação, mas sendo ele sim, né, o nosso alimento, buscando do Senhor direção, propósito. Senhor, mostra as suas promessas, traz na verdade ao meu coração a fé. Quando nós nos debruçamos na palavra para buscar dele o alimento, irmãos, seremos nós alimentados.
Todos nós sabemos, e todos nós também lembramos, que no princípio nós encontramos o homem, né, quando ele estava ali ainda em comunhão com Deus, no estado de santidade, não havia caído. O homem, ele se alimentava corretamente, mas quando ele foi tentado pela serpente, o erro do homem foi comer aquilo que ele não foi chamado para comer. O homem caiu por comer do fruto errado, da árvore do conhecimento, e nós, irmãos, hoje somos salvos pela graça de Deus, quando nós decidimos comer da árvore da vida. Vocês, por 5 meses, estudaram a palavra do Senhor, muitos leram em casa, assistiram vídeos, vieram às aulas, fizeram questionários, né, tiraram suas dúvidas, e certamente, aqui nós, né, renovamos o nosso vigor espiritual. Porque quando você faz as coisas para o Senhor, né, buscando a Ele, a verdade é que é impossível que você não coma dele, não desfrute e o vigor não renasça. Muitas pessoas, elas vão envelhecendo na fé e vão perdendo aquela alegria da salvação, vão perdendo aquele vigor, né, que nós temos de servir ao Senhor e de, né, tocarmos o Senhor. Mas todos nós somos chamados aqui, segundo a palavra do Senhor, a comer daquele que é o pão da vida. Irmãos, Jesus disse que Ele é o verdadeiro maná que desceu do céu. Então, para compreendermos essa afirmação, precisamos saber por que Deus deu o maná ao seu povo. Deus deu o maná com uma intenção específica. Ele queria alimentá-los com coisas do céu. Por quê? Porque aquele povo, né, por muitos anos, ou por 430 anos, esteve no Egito e comia das comidas egípcias. Eles tinham um paladar egípcio. Eles tinham, né, um olfato egípcio, eles tinham todo, na verdade, um cardápio egípcio. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós nascemos de novo e somos regenerados, Deus precisa não apenas salvar-nos, mas Deus precisa também agora tirar de nós o Egito. Sabemos que o Egito aponta para o mundo. Então Deus precisa tirar a nossa sede, a nossa fome das coisas deste mundo. E então Ele precisa nos dar o alimento. A mesma coisa aconteceu com Israel então. Quando Israel está ali naqueles 40 anos, sendo alimentado pelo Senhor, o Senhor queria dar a eles comida do céu. Deus desejava enchê-los de coisas celestiais. Queridos, Deus deseja encher você de comida do céu. Sabe, quando falamos de coisas naturais, sabemos, né, que quando você está com fome, você come, e logo que você comeu a primeira pratada, comeu, né, o primeiro pão, né, 1,5 pão, tem uns aí que comem uns 5 pães, né, aí sacia a fome, chega uma hora que a fome sacia. Todavia, quando falamos de coisas espirituais, e você começa a comer das coisas do céu, seu metabolismo começa a mudar. E enquanto você come, mais fome você tem. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria tocar em Deus. Pastor, eu queria mais de Deus. Pastor, eu queria fluir em Deus. Pastor, eu não tenho mais aquela fome que eu tinha no começo. É porque você parou de comer as coisas do céu. E a vontade de Deus é encher você do maná espiritual que é Cristo hoje. Quanto mais comemos de Cristo, quanto mais recebemos de Cristo, irmãos, mais fome você vai ter, mais desejo de orar você vai ter. Então nunca esqueça disso. O dia que você esfriar na fé e entenda que todos nós podemos passar por desertos espirituais, podemos passar por frieza espiritual em algum momento, né, o que a psicologia vai chamar de inverno da alma. Eu diria a você, sabe, é natural passar por essas estações, porque é quando Deus está aprofundando as nossas raízes, mas lembre-se, assim que você voltar o seu coração para Deus e começar a comer de Cristo, certamente a fome voltará. E você, ao comer mais fome você terá, mais sede você terá, mais desejo das coisas espirituais. Irmãos, é através do comer que Deus transforma o seu povo. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Então, a comida, ela é importante. Você pode dizer assim: a comida é fundamental para a minha transformação e o meu crescimento. Então, vocês estão concluindo um curso, mas jamais deixe de ser estudantes da palavra de Deus. Jamais deixe de comer da palavra. Irmãos, a vida cristã, ela não está, findada a um diploma.
Recebi um diploma, agora sou doutor. Eu tenho um título que eu deploro. Eu entendo que nós devemos estudar, mas tem um título que eu deploro, que é doutor em divindade. Como é que alguém pode dizer que é doutor em Deus? Sendo nós seres finitos e Deus infinito, sendo nós seres temporais e Deus eterno, sendo nós limitados e aquele que é o eu sou ilimitado, como é que o ser finito pode entender então tudo aquele que é ilimitado? Ninguém poderia ter esse título de doutor em divindade, porque ninguém consegue perscrutar nem 1% do que está na mente de Deus. Mas Deus se apresenta como fonte inesgotável, e todos aqueles que desejam conhecê-lo são chamados a renovar este encargo, a conhecer e serem ainda mais apaixonados pelo Senhor, pois quanto mais conhecemos o Senhor, mais, irmãos, nos tornamos crentes, mais nos tornamos apaixonados, pois descobrimos nele o amor, descobrimos nele a fonte da alegria. O Senhor é aquele que dá a nós significado, propósito, Ele preenche todo o nosso ser. Então eu diria a você hoje, não pare, continue, até o seu último suspiro. Deus quer encher cada um de nós com as coisas celestiais, sabe, com a comida do céu, a fim de fortalecer você, a fim de preencher você e nutrir você para cumprir o propósito. No princípio de comer, também na Bíblia, nós encontramos que nós somos mudados pela dieta. Você pode falar comigo? Fala assim, eu sou mudado pela dieta. O povo de Deus, irmãos, tem de ser transformado, sabe, não porque alguém simplesmente impõe as mãos, não simplesmente porque alguém está orando. Irmãos, nós somos transformados porque nós comemos corretamente. A dieta, ela define o resultado que nós vamos ter. Aqueles crentes que separam 30 minutos, 20 minutos, 1 hora por dia, para ler a palavra, para orar, para buscar o Senhor, sabe, para cantar ao Senhor, certamente, eles estão na dieta correta e terão então uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, uma mente alinhada, um coração e principalmente fervor na sua vida. Então, a verdade, irmãos, é que no elemento da edificação da casa de Deus, a dieta é muito importante. É por isso que eu, como pastor, os irmãos como futuros líderes e aqueles que já são líderes na casa de Deus, precisam também dar uma dieta correta àqueles que andam debaixo da sua, liderança, da sua autoridade. Nós não estamos brincando de fazer igreja. Nós estamos alimentando os nossos filhos espirituais, nós estamos alimentando os nossos irmãos, e conforme nós alimentamos, nós então veremos transformação, e principalmente, irmãos, veremos eles serem fortalecidos. Então há muito pastor, há muito líder que muitas vezes questiona a força, a fraqueza dos irmãos que andam com ele, mas tudo isso tem a ver com a alimentação. Sabe, nós, irmãos, precisamos nos alimentar, e você não vai conseguir levar também aqueles que andam com você a um lugar que você nunca foi antes. A palavra do Senhor nos mostra que a intenção de Deus não é apenas introduzir uma porção de egípcios redimidos no céu. Deus deseja um povo transformado. A maneira como Deus faz essa transformação é mudando o seu paladar e dando a você o alimento correto. Muitas pessoas querem mudar os seus hábitos. Pastor, eu quero vencer. E preciosas que Deus tem para nós. Então nosso espírito foi regenerado, mas precisamos lembrar, apesar de termos nascido de novo no espírito, agora existe uma alma a ser transformada. Essa alma será transformada através da dieta espiritual que o Senhor nos dá através da sua palavra. Os irmãos vão lembrar, e eu quero colocar um salzinho na boca daqueles que não fizeram cursão e precisam fazer. Sabe, como é que Deus gera a transformação em nossas vidas? Comendo corretamente. E nessa dieta, nós nos alimentamos. Como é que nós nos alimentamos? Cantando.
Quando louvamos a Deus, nós, na verdade, temos uma chave que vira em nosso espírito. Muitos irmãos ignoram a hora do louvor, né, como sendo apenas um momento, né, para encher o culto, para preparar para o grande finale do culto, que é a palavra. Ah, pastor, eu gosto da palavra. Sim, precisamos amar a palavra, mas junto com amar a palavra, precisamos aprender a cantar a palavra. Na eternidade, irmãos, não haverá pregação, não haverá intercessão, não haverá ofertório, não haverá dízimo, não haverá introdução ao culto, não haverá videira news. Aleluia, irmãos, pode se sentar. Do culto na eternidade, irmãos, apenas o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. A igreja dirá: santo, santo é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de se assentar no trono. É isso que nós vamos ouvir, e é isso que nós vamos cantar, sabe? É um cântico que não terá fim. Oh, aleluia, irmãos. E você que não gosta nem que cante 2 vezes o refrão da música, precisa ser transformado, né? A primeira forma de eu e você, então, sermos nós transformados é cantando. Outra coisa é confessando a palavra. Você muda a sua dieta, você começa a comer corretamente, quando você pega a palavra e começa a recitá-la em primeira pessoa, tomando posse da promessa e exercendo, às vezes, a autoridade da palavra do Senhor. Quando você está falando a palavra, quando você está ali, né, recitando a palavra em primeira pessoa, declarando no mundo espiritual, irmãos, isso tem poder de mudar, né, os nossos sentimentos, de mudar a realidade espiritual que nós estamos inseridos, sabe? O reino do Espírito trabalha, né, o inferno trabalha para que você se cale, mas Deus quer que você fale. Crente calado? Crente calado? Então, irmãos, abra a sua boca. Você pode falar para o seu irmão aí: abra a sua boca. Aprenda a cantar, irmão. Olha para cá. Aprenda a cantar. Aprenda a confessar a palavra. Ore. Amém, irmãos? Ore. Ore em línguas. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo, irmãos? Deus não te deu um dom para deixar na gaveta, Deus te deu um dom para que você seja edificado. Então, entenda, o nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada, e essa transformação é feita totalmente pela nossa dieta. Se comermos da comida egípcia, nos tornamos egípcios. Mas, por outro lado, se comermos do maná celestial, que é o próprio Cristo, o Senhor Jesus, nos tornaremos cada dia mais semelhante a Ele, pensando, sentindo e nos comportando. Amém, irmãos? Terceiro princípio do comer na Bíblia é que a comida é a fonte da nossa energia. Irmãos, o maná é um tipo de Cristo, e como o verdadeiro maná, irmãos, que é Cristo, ele foi enviado para que o povo vivesse por meio dele. Precisamos comer para viver. A única maneira de não ficarmos nós subnutridos espiritualmente, né? O que é o cristão subnutrido, pastor? É o crente que se torna apático às coisas espirituais, é o crente que perde a vontade pelas coisas espirituais, é o crente que se torna indiferente com as coisas espirituais. Então, a forma de nós mudarmos esse placar, sabe, quando você vai lá no endócrino ou no nutricionista, e ele vai te dar agora uma alimentação, quando você começa a comer, né, corretamente, irmão, você começa a perceber que a sua energia, sua disposição também muda. Então, ao comer corretamente, irmãos, a apatia vai embora, sabe, o desânimo vai embora, a tristeza vai embora, sabe, tudo aquilo que faz com que você, às vezes, sabe, esteja pensando em desistir, sabe, em parar no tempo e não achar que é importante o que você está fazendo, é morto, é removido quando você come do maná do céu, pois ele é a fonte de energia. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, verso 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Alimente-se do Senhor. Eu queria que você pudesse lançar um desafio a si mesmo e renovar isso a cada semana.
Sabe, de você todos os dias ao levantar, levante um pouco mais cedo, separe um tempo para ler a palavra, né? Durante o dia, nos momentos de intervalos, tenha sempre um livro devocional, um livro que inspire fé, um livro que te fortaleça. Irmãos, por muitas vezes eu sinto que a minha oração, minha vida de oração está sendo enfraquecida. O que acontece? A verdade é que eu vou atrás de livros que me inspirem a orar, sabe, que dê testemunhos de homens de oração. Por outras vezes, né, eu sinto, né, que eu preciso, né, ter fé para o crescimento do ministério, para vencer os desafios. Então eu vou atrás de livros que o Senhor me oriente, peço a Deus, Deus coloca na minha mão, fala comigo, mostra, né, e aí o Senhor vai me mostrar alguns livros, uns de batalhas espirituais, outros de estratégias espirituais, outros e eu poder, né, buscar na vara de conselheiros, outros que o Senhor me dá sobre discipulado. Então a verdade, irmãos, você nunca estará sozinho. Deus sempre estará pronto a te orientar, se você buscar Ele para ser o centro. Por isso Jesus, quem de mim come, por mim viverá. Que você viva por Cristo, que você tenha a vida de Cristo, amém? Então muitas pessoas não conseguem fazer a vontade de Deus, porque simplesmente elas não comem. Coma, e a vontade de Deus vai acontecer naturalmente, pois os gigantes perderão a força, e o poder de Deus exaltará a sua vida. Então, eu diria para você, muitos irmãos não possuem energia e nutrição espiritual suficiente para cumprir a vontade de Deus, porque não tem comido a comida correta. Coma das coisas do céu, amém? Quarto, precisamos ter fome. Fala comigo, eu preciso ter fome. Irmãos, eu sei que algumas irmãs falam assim, pastor, meu marido não está orando. O senhor pode fazer alguma coisa, o senhor pode chamar ele para conversar? Queria eu, irmãos, sabe aquela coisa, quando eu era criança, eu tinha o desejo de ter superpoderes. Qual é o superpoder que você gostaria de ter? Né? Quando você era criança, qual é o superpoder? Pergunta para o seu irmão aí, vamos quebrar o gelo? Pergunta para o seu irmão, qual é o superpoder que você gostaria de ter? Ser invisível? Aleluia. Qual é o superpoder que você queria ter? Eu queria voar quando era criança. Queria ter o poder de voar. Olha para cá, irmão. Pss, pss, os irmãos empolgam. Eu queria voar. Mas hoje que eu sou pastor, irmãos, eu queria ter um superpoder. Mudar a vontade das pessoas que andam comigo. Eu gostaria de ter esse poder. Numa oração, impor as mãos. Senhor, faz do Júnior um super crente, Senhor. Ele vai ter fome, vai ter sede da palavra, não vai conseguir dormir, nem enquanto não ler a palavra, não vai conseguir comer enquanto não orar, que ele seja cheio da tua presença. Senhor, inquieta esse homem e muda a vontade dele. Ô irmãos, ia ser uma glória. Ia pastorear só ovelha. Os bodes iam acabar tudo. Mas presta atenção. Para de acreditar que alguém tem poder de mudar a sua vontade. A única pessoa que tem poder de mudar a sua vontade é você mesmo. E ainda assim eu diria para você, pedindo a Deus, dando liberdade a Deus. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta. Jesus está falando para o ímpio? Não, ele está falando da igreja de Laodiceia. Depois você pode consultar em casa, mas é a igreja de Laodiceia. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, a igreja, ela tinha que decidir. Quem é a igreja, irmão? Nós. É você que decide. Aqui não é Rede Globo, mas você decide. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, né? Então, você precisa entender que é você que decide, você que precisa invocar o nome do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 11, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus, será salvo. Nós, muitas vezes, achamos que a salvação que está sendo falada naquele texto é apenas o zoe,
a vida de Deus, a vida eterna. Mas, para ser bem sincero, irmãos, nós seremos salvos de todas as nossas necessidades e todos os nossos inimigos quando invocamos o nome de Jesus. Está na pressão, está na luta, está na dificuldade, invoca o nome do Senhor, clama pelo Senhor, sabe, geme na presença dEle, porque irmãos, quando nós, na verdade, pedimos ao Senhor para que Ele mude a nossa vontade, é a vontade dEle, que a vontade nossa seja dEle, então Ele virá para nós. Então, a verdade é que uma das coisas mais terríveis do cristianismo hoje é a falta de apetite espiritual. Não nossa, em nome de Jesus, está amarrado em nosso meio. Amém, irmãos? Mas infelizmente as pessoas procuram prosperidade, as pessoas procuram cura, elas procuram tantas coisas, mas elas não têm fome pelo próprio Senhor Jesus. Qualquer médico vai concordar que um dos sintomas mais claros quando uma pessoa está enferma é a falta de apetite. Um cristão sem fome espiritual, ele já está morrendo espiritualmente. Certa vez, um jovem discípulo chegou ao seu mestre e lhe disse que gostaria de andar com ele e poder fazer todas as obras que ele fazia. Aquele homem sábio concordou, mas com uma condição, de que primeiro o jovem deveria passar por um teste. O homem então levou aquele jovem a um rio e mergulhou ele dentro da água e segurou ali. O jovem começou a se debater em desespero, com medo de se afogar. Depois de algum tempo, o homem de Deus levantou aquele jovem que estava ali, ofegante, desesperado, que perguntou, na verdade, o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo. E aí então, o homem, na verdade, responde a ele: quando você desejar o Senhor mais do que você desejou o oxigênio e poder voltar a respirar, então você terá tudo aquilo que eu tenho. Watchman, em seu livro O Homem Espiritual, ele faz um alerta. Ele fala assim: o problema dos cristãos é que eles comem todos os dias 3 refeições quentes para os seus estômagos, todo dia, mas há apenas um sanduíche frio para o seu espírito no domingo. Então, a verdade, irmãos, ter fome do Senhor como nosso alimento é o segredo para você ter poder espiritual. Quantos querem ter poder aqui, irmãos, para amarrar demônios? Quantos querem ter poder aqui para orar por pessoas e pessoas serem curadas? Quantos querem ter poder e autoridade para desfazer as obras do diabo? Isso passa pela fome espiritual. Eu e você precisamos ter fome de Deus. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais dele nós recebemos e mais poder e autoridade vai fluir através de cada um de nós. Não adianta você chorar, pela vida que você tem, pelo casamento que você está vivendo, quando você mesmo não entende que tudo no fim das contas é falta de Jesus. Falta de apetite de Jesus. Irmãos, estou com casamento ruim. Eu e a Diana estamos em crise. Um exemplo. Está claro para os irmãos, né, irmãos? Um exemplo. Eu e a Diana estamos ruim. Nós brigamos. Gato e rato, não pode ficar no mesmo ambiente. Se estapeamos. Não fala um negócio, já entende outro. Uma vontade de não estar junto, querer separar e aquela coisa toda. Quando um casal chega para mim, fala: pastor, precisamos de ajuda. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: vocês precisam de Jesus. Quanto mais você se alimentar de Jesus, mais o casamento de você vai ser. Pastor, mas isso não é só religião, é porque você não entendeu quem é Jesus. Porque, irmãos, quanto mais de Jesus eu vou tendo revelação e vou comendo, eu olho na verdade para a minha amadinha ali, e aí o que acontece? Eu vou tratar como Cristo trata a igreja. Como é que Cristo trata a igreja, irmãos? Com amor, se entregando por ela, servindo ela, querendo apresentar ela santa e imaculável. Por outro lado, ela vai comendo de Cristo, e ela olha: eu sou a igreja e Ele é Cristo. Como é que a igreja se comporta diante de Cristo?
ela se entrega, ela é submissa, ela se permite ser conduzida, ela na verdade vai servir, ela vai amar, ela vai, sabe, aquelas coisas. Presta atenção, tudo na vida, a falta de dinheiro, problema no casamento, criação de filho, tudo, se você está cheio de Cristo, tem solução. Você não vai encontrar alguém que é cheio de Cristo com problemas como esses. Ele tem batalhas espirituais, mas não tem problemas básicos como esse. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, tem que escolher qual é a guerra que você quer enfrentar. Se é a guerra de você vencer a sua vontade e com isso mudar, todo o placar da sua vida, porque você decidiu ter fome, você abriu a porta do coração, Jesus veio cear com você, você está na comunhão com Cristo, e aí a sua vida é transformada. Mas por outro lado, existe a outra decisão que é, não quero ir para a igreja, não quero ler a Bíblia, não quero orar. E aí você tem a batalha com o marido, você tem a batalha com o filho, tem a batalha consigo mesmo, tem a batalha com o comportamento. Escolhe a batalha. Qual é a batalha que você quer lutar? Irmãos, eu quero lutar a batalha que Paulo diz lá em Corinto. Esmurro todos os dias a minha carne para fazer a vontade de Deus. Reduzir, o meu homem interior, para que apenas se cumpra a vontade daquele que é o meu Senhor. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Amém. Por último, precisamos ter prazer na comida. Uma coisa curiosa é ver uma criança sendo obrigada a comer por seus pais. Os pais, quando dão verdura, as crianças não gostam, normalmente. Eu falo que eu tenho um filho que ele é um ET, porque o Samuel, desde criança, entra na varinha de iogurte, arroz, feijão e verdura. Ele quer arroz, feijão e verdura. O Samuel não caberia nisso. Mas naturalmente, ou normalmente, a maioria das crianças prefere o iogurte, prefere o sorvete, prefere o pudim. Então elas querem comer apenas aquilo que dá prazer. E a vida cristã, eu diria para você, existem 2 princípios. Olha para cá. Quero falar algo bem poderoso para você. Você precisa entender isso. A vida cristã existem 2 caminhos. Ou você anda pelo prazer, ou você anda pela palavra de Deus, pelos princípios. O prazer traz satisfação momentânea, mas o final dele é desgraça, o final dele é morte. Mas quando você anda pela palavra, você anda por princípios, no primeiro momento pode não ter prazer, mas o prazer e a satisfação ao longo dos anos virá e nada mais será arrancado de você. Porque aquilo que você constrói no Senhor, sendo Ele a rocha, uma vez edificado sobre a rocha, permanece. Amém, irmãos? Então, 2 caminhos: prazer ou pelo Espírito, pela palavra. Escolhe o caminho. Então, precisamos ter prazer, mas prazer baseado na palavra. Então, muitas crianças, elas não querem, na verdade, comer, muitos crentes são como crianças, eles só querem comer aquilo que satisfaz, aquilo que dá uma alegria. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Vai para a igreja sem ter vontade. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Leia a palavra sem ter vontade. Eu não tenho vontade de orar. Irmão, ore sem ter vontade. E acredite em mim, tudo isso, assim que se der o primeiro passo em fé, virá a vontade, virá o prazer, virá a satisfação, e você vai construir sobre a rocha. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 a 3, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência que o Senhor é bondoso. A palavra bondoso, usada nesse texto aqui, é aplicada a coisas que podem também ser traduzidas como saboroso e gostoso. Como no contexto, aqui se fala sobre o leite espiritual, eu diria para você: deseje o alimento espiritual. Amém? Para quê? Para que isso possa trazer a você, contentamento, fortalecimento e frutificação, que é o que Deus
nos chama a ter. Então, você pode, no primeiro momento, na dieta espiritual, não ter prazer. Mas assim que você começar a se alimentar das coisas do céu, o prazer virá. E junto com ele, a frutificação, o fortalecimento e a multiplicação. Amém, irmãos? Então eu queria, neste momento, que você sentado mesmo, curvasse a sua cabeça, gostaria de orar por você. E eu gostaria que você pudesse pedir: Senhor, dá-me fome das coisas do céu. Enche-me das coisas do céu. Pede ao Senhor aí onde você está, e Ele vai mudar a sua vontade, os seus desejos, os seus paradigmas, sua visão, e vai te levar a uma mesa onde Ele mesmo vai te servir. Pai, no nome de Jesus, neste momento, ó Espírito Santo, Tu és o governador, Tu és o guia, Tu és o pastor das nossas almas. Pedimos que o Senhor possa gerar em nós ainda mais fome espiritual, mais desejo por coisas espirituais. Gere em nós, ó Deus, entendimento da Tua vontade, Senhor. E opere em nós com o Teu poder, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o verdadeiro alimento, como diz a Tua palavra, Senhor. Para isso, Senhor, abre os nossos olhos. Gere em nós, ó Deus, um coração que queima, Senhor. Um coração apaixonado por Ti. Oro, Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos formandos, mas oro pela Tua igreja por completa, Senhor. Que do mais novo ao mais velho entre nós, todos eles sejam enriquecidos pelo Senhor, através da Tua dieta, através da Tua palavra. Senhor, coloca um novo cântico em nossos lábios, ó Deus. Inspira-nos, ó Deus, a orar ainda mais em línguas, ó Deus, a buscar a Sua face, Senhor, ó Deus, que sejamos nós, ó Deus, encontrados no quarto de escuta com o Senhor naquele grande dia. Mas também pedimos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, fé, Senhor, para recebermos da Tua palavra e confessarmos ela todos os dias, e seja ela alimento, Senhor, para o nosso espírito, Senhor, ó Deus, seja ela luz para a nossa mente, Senhor, ó Deus, seja ela, Senhor, caminho e estrado para os nossos pés. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Convidamos agora o graduando Lores Cavaleiro para prestar o juramento do curso de graduação, juntamente com os demais concluintes, que com o braço direito levantado declararão após ele: